Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui novamente, né? Tá ligado o microfone? Tá, né? Tá. Fundamentos da doutrina espírita, né? Quando a gente fala em fundamento, o que a gente lembra, né? A gente lembra do quê? Da base, aquilo que compõe, aquilo que dá sustentação para a doutrina espírita. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que Kardec pergunta? O que é Deus? E os bons espíritos respondem para nós: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não foi à toa que ele colocou na pergunta 1 essa questão. Porque tudo que a gente vê de respostas que não bate com o bom senso, com a razão, a gente tem que deixar de lado. Porque você acha que Deus, a inteligência suprema do universo, faria algo sem sentido? Por exemplo, todos nós sentimos dor aqui na Terra. Dores emocionais, dores físicas. Você acha que é à toa que nós sentimos isso? E não é por mal. Muito pelo contrário, é para o nosso bem. Tudo no universo tem uma resposta. Ah, mas Marcos, eu ainda não sei. Tá bom. Mas se você buscar, um dia saberá. O Espiritismo veio na hora certa nos mostrar o caminho para chegarmos mais perto de Deus, para compreendermos um pouquinho melhor as suas leis. E nas obras de Kardec, nós aprendemos que fica bem claro: sofremos, mas por falta de prática das leis de Deus. É simples. Praticou as leis de Deus, não sofre. Não praticou as leis de Deus, vai sofrer. Ah, Marcos, mas então aqui na Terra nós estamos tudo muito perdidos, né? Porque quem é que não sente um pouquinho de inveja de vez em quando, um pouquinho de raiva de vez em quando, um nervosismo? Quem? Até tristeza, sabia? A tristeza faz parte dos espíritos de terceira ordem, como nós. Espíritos de segunda ordem, por exemplo, nossos anjos guardiões não sentem mais tristeza. Sabiam? Por quê? Porque eles sabem que tudo está certo nas leis de Deus. Se eu busquei fazer um movimento contra as leis do Pai, baseadas no orgulho e do egoísmo, que Jesus deixa muito claro no Evangelho. O orgulho e o egoísmo são o que sobrepõem a caridade e a humildade. E só somos felizes praticando a caridade e a humildade. Duas virtudes ligadas entre si. Ninguém é caridoso sem ser humilde, ninguém será humilde sem ser caridoso. Elas andam juntas. É por isso que eu digo, né? A caridade não é só doar algo para alguém, né? Ele é o sentimento que você tem mediante aquela doação. Em 1 Coríntios 13, está lá na Bíblia, né? Como é que dizem lá? Quem lembra? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tenho a caridade, se eu não tenho amor, o que vale isso? Não vale nada. Então eu posso dar um abraço com caridade, uma moeda com caridade, doar um carro, uma casa, todos os meus bens, né? Sem caridade. Então, ele é um sentimento. Porque aqui no mundo, que é um mundo material, a gente tem a tendência de levar tudo pelas coisas materiais, né? E não é assim. Somos seres espirituais. O corpo, claro, vai morrer um dia. O espírito nunca. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Quem sabe? Porque Deus não teve início e não terá fim. Nós tivemos um início. Somos imortais. Porque não teremos fim.
O nosso corpo, vamos colocar como se fosse uma vestimenta, mas que temos que cuidar muito bem dela. Porque precisamos dela para passar pela terra, adquirindo a caridade e a humildade. E as provas da vida, as dores da vida, nos ajudam a isso. É claro que se não foi eu, né, que causei aquilo, né? Se estamos na face da terra ainda, né? As dores que nós sentimos, a grande maioria foram causadas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Só que Deus, que é misericordioso e bondoso, sempre nos dá a oportunidade de fazermos diferente, de resgatarmos aquele mal. As leis dos homens são muito diferentes das leis de Deus. Isso fica muito claro nas obras de Kardec. Por exemplo, nas leis dos homens, quando alguém comete um crime, ele não precisa reparar aquele crime, ele vai preso e pronto. Na lei de Deus, primeiro você expia aquele mal, depois você se arrepende, e a terceira parte qualquer? Fazer o bem para aquela pessoa que você fez o mal. É dessa forma que é a lei de Deus. E todos nós somos responsáveis, tanto pelo mal que fizemos e o mal derivado desse mal, só que somos também responsáveis pelo bem que fizemos e o bem derivado desse bem. Se eu ajudo alguém aqui e essa pessoa começa a fazer a mesma coisa para várias outras pessoas, eu que comecei essa corrente, estou tendo mérito. E é por isso que eu digo, né? Jesus, ele é o... Como é que eu ia falar o começador, né? Não é. Mas vamos dizer assim, o nosso governador da face da terra que começou a nos mostrar o que é amor na face da terra. No livro O que é o Espiritismo, que é o livro que Kardec nos disse, você quer conhecer o Espiritismo? Qual que é o primeiro livro que ele pede para a gente ler? O livro O que é o Espiritismo. Isso está no livro dos médiuns, tá? Ele fala que o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos. E nós somos espíritos? Sim. Quando estamos encarnados, você que está buscando estudar já, na obra de Kardec, quando a gente está encarnado, ele sempre usa o termo alma. Então, quando estamos encarnados, usamos alma. Mas a hora que deixarmos o corpo de novo, teremos um espírito. Então, o espiritismo, ele não estuda o nosso corpo. Ele não estuda. Isso cabe à medicina, fisiologia e às nossas ciências que ainda são materialistas. Ah, mas Marcos, eu vi vários estudos sobre prece, eu vejo livros sobre EQM, né? As universidades ainda ensinam que existe o corpo, existe a mente e não existe nada fora dela, não existe reencarnação. Eles ainda não ensinam sobre os fluidos. Para eles ainda é como se não existisse, né? Morreu, acabou, ponto. Por exemplo, a pessoa está passando por uma obsessão. Ela vai no médico. O que o médico passa para ela? Ah, eu estou sentindo uma dor assim, assim, não estou dormindo direito. Ele vai passar um remédio para você melhorar o seu sono. Ele vai passar um remédio para dor. Mas e aí? O remédio vai fazer efeito? Porque a causa não é física que ela está sentindo. É uma causa espiritual. É aí que ela vem no centro espírita e ela encontra a guarida isso. Ela começa a aprender que ela consegue modificar aquilo através da sua transformação moral, que é o maior foco do espiritismo na Terra. É por isso que lá no capítulo 17, tem 4, Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Quando a gente começa a fazer isso, a gente está praticando a caridade conosco. E automaticamente eu vou começar a praticar a caridade em volta de mim. Marcos, certa vez eu ouvi um rapaz falou que estudar não é caridade. E aí, o que vocês acham? Estudar é ou não é caridade? Claro que é. Porque primeiro que você está começando a progredir. Segundo que você vai poder melhorar os seus atos no seu convívio. E também passar aquela mensagem que você está estudando. Tirando que você está tirando um pouco do seu tempo. Em vez de estudar, você podia estar assistindo novela, podia estar passeando, podia... Entende? Então a gente tem que entender que sem o estudo do Espiritismo, é difícil a gente progredir. É difícil a gente entender. E quanto mais a gente estuda, mais a gente caminha para frente. Mas como é que Kardec chegou a tudo isso? Ele usou uma coisa chamada CUI, Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Espíritos no mundo inteiro falando as mesmas coisas, tirando que o movimento das mesas girantes, para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Começou mais ou menos numa época determinada, em vários países. Lembrando que é século XIX, tá? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha como mandar foto no Zap, vídeo, nada, né? Só que mesmo assim as pessoas começaram a se comunicar e comunicar com Kardec. Inclusive, existem cartas de pessoas aqui do Brasil se comunicando com Kardec. Aí você pensa, como é que chegava uma carta daqui para lá? Primeiro o cara faz a carta, entrega para alguém que vai lá de carroça, cavalo, na época, né? Aí vai até o porto, entra num navio, vai até... Enfim, né? É um processo de meses para chegar uma... Isso se não extraviar, porque imagina, passa de uma mão, depois passa para outra. E mesmo assim funcionou. Funcionou. Tanto é que hoje estamos no século XXI, 2026, estamos aqui reunidos estudando sobre o Espiritismo, estudando sobre Jesus, estudando uma melhor forma de nós vivermos aqui na face da Terra. Porque compreender os fundamentos do Espiritismo é compreender um pouco mais a Deus, é compreender um pouco mais a nós e a vida ao seu redor. Quando compreendemos mais um pouco Deus e compreendemos mais um pouco as leis de Deus, nós temos a tendência a perdoar mais. Mesmo que não sejamos perdoados. Porque a gente erra também, né? Quando a gente erra, a gente quer que o outro nos perdoe? Queremos, né? Com certeza. Agora, eu perdoar o outro, aí é diferente, né? Então a gente precisa começar a compreender isso. A reencarnação é uma lei natural. Mas eu não quero não, Marcos. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Não tem como. Vai ter que reencarnar até se tornar um espírito puro. O que é se tornar um espírito puro? Para o espiritismo. Um espírito que não tem orgulho, que não tem egoísmo. A gente não tem... É difícil até a gente definir o que é um espírito puro, né? O Kardec diz que ele está mais ou menos no seio de Deus, ajudando a Deus levar a sua mensagem pelo universo. Um espírito de segunda ordem está um pouco mais perto, né? A gente trabalhando nossa caridade, nossa humildade e deixando de lado o nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente dá um passo a mais para se tornar um espírito melhor. Sem tristeza, sem orgulho, sem egoísmo, perdoando, sendo indulgentes. Gente, a indulgência eu vejo como que é o que vem acima do perdão. O perdão, alguém te faz alguma coisa de mal, às vezes sem querer ou por querer, não importa. Eu sinto aquela dor, não gosto daquilo, aí eu preciso perdoar. E o indulgente? A
pessoa faz alguma coisa para mim e eu não sinto nada. Eu não sinto raiva dela, não sinto tristeza, não. Então a minha meta é começar a ser indulgente. Errou comigo, eu não vou sentir mais raiva, não vou ficar nervoso, não vou, enfim, ela não me afeta, né? Então, nossas metas é buscar sermos indulgentes um perante o outro. Imagina se todo mundo no mundo, os governantes, fossem indulgentes um perante o outro, se fossem caridosos um perante o outro, ou se pelo menos fizesse aquela parte que eu citei ali, e conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Ou se não, vamos lá, vamos até mais embaixo, né? Quando Moisés veio, só 2 dos mandamentos dele: não roubar e não matar. Se a gente praticasse, todo mundo na terra praticasse esse, como é que a terra seria? Seria igual estaria hoje? Não. Olha só como é que tá a coisa. A gente não conseguiu compreender nem Moisés ainda. E aí tem gente que acha, o Kardec tá ultrapassado. Não. Gente, nós precisamos caminhar muito, muito. A gente precisa refletir muito e estudar muito ainda para progredir. A gente, através do Espiritismo, a gente sabe o que é a consequência tanto do bem, tanto do mal, praticado por nós ou até pelos outros. A gente não sabe o que vai acontecer com um outro praticando o mal. Só que a gente sabe que ele vai colher o que ele plantou, como Jesus já tinha ensinado lá atrás. Eu gosto muito de citar as obras de Kardec, né, como vocês sabem, né? Quando a gente pega o livro do Céu e o Inferno, né? A gente pega uma parte lá que fala dos suicidas. Tem vários suicidas e eles citam o grau de sofrimento que eles estão passando. Quem aqui já leu? Nenhum sofrimento é igual ao outro. Nenhum. Todos os sofrimentos daqueles suicidas são diferentes. Por quê? Cada um segundo as suas obras. Um entendia mais que o outro, já sabia o que estava fazendo, o outro um pouco menos. Deus pune mais a pessoa que, vamos supor, passa uma pessoa para trabalhar de R$ 10, uma coisa pequena entre aspas, né? Do que o ignorante que se alimenta de carne humana. Kardec usa mais ou menos esse termo, né? Por quê? O ignorante que se alimenta de carne humana não sabe o que está fazendo. Ele vai ter que reparar o mal que ele fez? Sim. Mas ele não sofre, porque ele não sabia que era errado. Quando a gente sabe que é errado e pratica, o sofrimento já começa. E a gente pensa, então eu vou sofrer lá no mundo espiritual? Não, já começou aqui. Você não percebeu? Fez algo que é contra o que você sabe que é certo ou errado, já começa daqui. Aí a pessoa vai no médico, pede remédio para dormir, pede isso para aquilo, sabe? E não acha a causa, mas a causa tá sempre dela. O Espiritismo fala também para nós sobre a transmissão de pensamentos, transmissão de fluidos, a transmissão de pensamentos entre espíritos e nós. Ah, Marcos, eu não sou médium, como assim? Kardec usa a polissemia das palavras. A palavra médium, nas obras de Kardec, tem 2 sentidos. O médium, que é aquele específico, que psicografa, que vê, né? Que sente em maior ou menor grau os espíritos. E aquele médium que todos nós somos, que conseguimos se comunicar com os espíritos através do pensamento. Então, muitas das vezes, eu sempre digo, né? É claro que uma psicografia pode vir, dependendo do médium, pode vir uma carta, às vezes, completa de um parente, né? Mas, às vezes, aquele parente já se comunicou, tá do lado da pessoa, às vezes, há um bom tempo, as pessoas não percebem. Porque se comunica através do pensamento. O nosso anjo guardião, que é um espírito de segunda ordem, um espírito mais evoluído que nós, a gente consegue se comunicar com ele.
Através do pensamento, através de oração. Eu recentemente, né? Eu coloquei 4 ou 5 alarmes no meu celular. Pra quê, mano? Porque eu esqueço de entrar em contato com o meu anjo guardião. Então, a hora que esse alarme toca, dependendo do que eu estiver fazendo, eu desligo ele. Às vezes não dá pra fazer oração ali na hora, mas eu lembro, ô meu anjo guardião, me auxilia, né? Ou se não, eu não lembro na hora, mas daqui a pouco eu lembro. Esqueci de fazer a prece naquele momento, agora eu posso. Isso tem melhorado um pouco a minha vida. Por quê? O certo era sem o celular, né? Era eu lembrar, a hora que acordar, mais um dia, vambora, meu anjo guardião me auxilia, porque ele pode. Ele é um espírito de segunda ordem. Kardec, na Gênese, dá uma ilustração dos espíritos que podem nos auxiliar, mais ou menos assim. Imagina uma montanha. Tá? Nós temos que subir essa montanha. Mas existem espíritos que já subiram ela. Esses espíritos que já subiram ela, essas pessoas, espíritos, põe no jeito que você quiser. Elas podem nos orientar como subir? Sim, porque ele sabe o que você vai passar, o que você tem que passar. É mais ou menos isso. Os espíritos de segunda ordem, eles sabem o que a gente precisa fazer para progredir, para sentir um pouco menos de dor, vamos dizer assim, né? Um pouco menos de dor. Feliz nessa terra só é aquele que tem paciência nos momentos difíceis. Porque aqui a gente vai passar para os momentos difíceis. E como ter paciência? Certa vez eu abri aleatório um livro de Chico, acho que foi até no Carbal Chute uma vez, anos atrás, um centro aqui de Rio Preto mesmo, né? E aí apareceu lá, antes da dificuldade, ore. Gente, antes da dificuldade, ore. Que hora que você sabe que a dificuldade vai vir? Hã? Então busque ter os pensamentos elevados o mais tempo possível. As pessoas acreditam aqui na Terra, muitas das vezes, que todo mundo que morreu, é porque era para morrer aquele momento. Mas às vezes não é assim. Às vezes a pessoa antecipa a sua morte ou outras pessoas antecipam a dela. Por exemplo, todo acidente de carro tem gente que acha, morreu, era para morrer. Não é, às vezes um imprudente foi lá, bateu em você. E se talvez você tivesse ali, não era sua hora de morrer. Tá dirigindo. Mas se tá nervosa, você não consegue entrar em contato com o seu anjo guardião. Nervosa com alguém, brigando com alguém dentro do carro. Aí você não tem a noção que vai fazer. Vem um carro, um imprudente, passa o vermelho, bate em você e morre os dois. Mas se você tá em contato com o seu anjo guardião direto, em prece, vai vir assim na sua cabeça. O que você não. Antes do acidente, por que você não vira aqui à direita? Aí você pega e vira. Você nem sabe o porquê. Nossa, por que eu virei aqui? Meu caminho é pra lá, gente? Errei. Acho até que errou. Então o anjo guardião mandou ali no seu pensamento. Você virou antes. Entende? Então é muito, muito importante entendermos esse contato normal, natural, com o nosso anjo guardião. Progressão dos espíritos. Todos nós vamos progredir. Já falei um pouco disso aqui, né? Todos nós temos que progredir. Kardec define os espíritos na questão 100 do Livro dos Espíritos em terceira, segunda e primeira ordem. Os da terceira ordem, eles sentem de vez em quando, não é sempre, tá? Tristeza, às vezes fica nervoso, raiva, ciúme, inveja. Quem aqui alguma vez já sentiu isso daí? Então, tamo junto, né? Não retrogradação da alma. A gente não vai andar para trás, viu? Tá? Não existe uma quarta. A gente tá na terceira. Não vamos andar para trás. Tudo que você aprendeu fica com você.
O seu corpo vai ficar aqui. O seu carro vai ficar aqui. Vestido, casas, tudo. Mas o bem que você fez vai com você. O que você estudou vai com você. Não perde nunca mais. É por isso que Cristo fala, né? Não dá mais valor aos bens da terra que a traça corrói, né? Mas sim aqueles verdadeiros. O amor, a paz, a humildade. Adquiriu. Pronto, é teu. Você vai ganhar um novo corpo mais para frente, vai estar lá com você. Não interessa que corpo que é. Se é um corpo maior, mais bonito, mais feio, maior, homem, mulher, vai nascer rico ou pobre, tá lá. Eu sempre gosto de citar essa frase de Augusto Cury, né? Que é muito bom. Ele fala assim, ó: conheço miseráveis em mansões e milionários em favelas. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá lá naquele meio daquele dinheiro todo, né? Mas ela sabe, no fundo dela, ela até adquiriu um pouco de conhecimento e no fundo dela, ela sabe que o sentido da vida não é aquilo. Se o sentido da vida fosse ganhar dinheiro, ganhar bens, os bilionários não morreriam, ficaram aqui, os milionários também iam ficar tudo aqui, porque eles alcançaram o que queriam, né? Ficar muito rico acima dos outros. Mas não é. Eles morrem também, o corpo morre, né? E aí, o que acontece depois, geralmente? Depois que a pessoa morra? Os filhos. O que acontece com os filhos? As esposas ou a esposa brigam por causa do dinheiro, da herança, da fortuna da pessoa. Então, o Espiritismo é maravilhoso. É por isso que ele é o consolador prometido. Mas ele não é só o consolador prometido, porque vai vir alguém, vai, meu filho, continua errando, tá bom, passando a mão na cabeça. Não é assim. Ele mostra quando a gente tem as atitudes fora das leis de Deus, o que acontece conosco. Mas ele mostra também, porque aqui os maus podem às vezes pisar em você, né? Não sei se é na tua empresa, se é na rua. Mas lá no mundo espiritual eles não vão por força, não. Lá o que manda é o amor, é a paz. E quanto mais você evolui, os seus fluidos, que é um tipo de energia que a gente não consegue. Vamos imaginar aqui, a gente está aqui nessa sala, né? Vamos imaginar, ou você na sua casa, né? Imagina que tem uma fumaça em volta de você só que você não vê. Imagina que é uma fumaça que você não vê. Só que isso tem no seu perispírito também. O seu perispírito irradia um pouco e algumas pessoas veem, tá? E esse fluido que tem aí no seu perispírito, que é feito a sua alma também, conforme você vai praticando bem a caridade, a humildade, conforme você vai progredindo, você vai, como é que eu vou dizer, passando pelas provas, né? Ele vai ficando mais leve, mais apto a ajudar os próximos. Enquanto que quanto mais a gente pratica o mal, mais esse fluido fica denso. Ah, mas Marcos, o que eu preciso desse fluido aqui? Se você trabalha na doutrina espírita, ou até em qualquer outras religiões, ou enfim, né? Você vai precisar muito disso. É claro, numa empresa, né? Como a gente falou, né? Às vezes você é uma pessoa super boa. Às vezes até na família. Outras pessoas podem pisar em você aqui. Só que você compreendeu a humildade, a caridade de Jesus, você não se ofende. A pessoa chega, te xinga, você não se ofende. A pessoa te rebaixa, entre aspas, você não se ofende. A humildade é isso, é saber o seu lugar. Porque você sabe que a pessoa está mentindo sobre você. E no mundo espiritual, muitas vezes, ela está abaixo, entre aspas, né, de você. Quanto mais praticamos o mal, quanto mais andamos contra as leis de Deus,
mais sofremos. A alma não se destrói. Nunca mais veremos morrer. Não adianta, viu? Não adianta tentar. O corpo vai morrer. A alma não. E ela não morre. E ela não adoece. Marcos, mas eu li lá, tá falando lá num livro que o espírito chegou doente, com dor. É comum isso. Mas é uma sensação de dor. Eles têm sensação de frio, sensação de fome. Porque o espírito, a alma, eles não precisam disso. Não precisa de alimentação, não precisa de roupas, não precisa de nada. Mas o espírito que ainda não entendeu o que ele é no universo e está apegado às coisas da terra, ele desencarna do jeito que ele é. Não há uma, como é que eu vou dizer? Um milagre, ele muda. Perdeu o corpo, mudou. Virou anjo. Ou virou um demônio. Não, continua sendo o que você é. Não muda. É por isso que você vê, às vezes, nas reuniões mediúnicas, a pessoa chega, ai, tô com dor, morri com um tiro, ai, morri num acidente. Porque não tem noção, às vezes nem sabe que desencarnou. É muito comum a pessoa desencarnar e procurar os parentes na casa deles, né? E aí, chega na mulher, no esposo, ô, tô aqui, viu? Aí a mulher não dá bola, fala, não tá vendo, né? Morreu. E ele não sabe que ele morreu, porque ele vê com o perispírito igualzinho ele era. Pô, mas você tá doido? Você não tá vendo? Fica até nervoso, né? Tô aqui. E a mulher começa a sentir com dor pesada. Nossa, se tiver determinada mediunidade, né? Ou se não, começa a perceber. Nossa, essa casa parece estar estranha, tá meio carregada, né? Às vezes é o próprio parente que era materialista, que não compreendia como as leis de Deus andam, né? Não buscou, às vezes, progredir, não buscou se melhorar, e tá ali dentro da casa. E pode ficar ali, dependendo, anos e anos. Mas fala aí pra mim, gente, o que é? Vamos ver quem que é bom de matemática aqui. O que é 1 bilhão de anos perante a eternidade? A gente não vai morrer mais. Tem uma história na Revista Espírita, né? Chama História de um Danado. A pessoa cometeu 2 crimes lá numa casa, né? Ficou 200 anos dentro da casa preso. Se via igualzinho, com as roupas tudo sujas de sangue, com a faca na mão, né? Ficou lá. Mas o que são? Às vezes, para o espírito que não tem noção, pode ser 200 anos para nós. A sensação que ele tem pode ser muito maior, né? O Antônio está falando aqui, vou falar para vocês que estão vendo, né? Que tem um exemplo de espíritos que já se comunicaram aqui na casa em reunião mediúnica, que estão aí vagando desde a época da escravidão. Então pode acontecer, entende? Então quanto mais rápido a gente progredir, melhor. A minha filha, esse tempo atrás, falou uma coisa que eu fiquei um pouco feliz. Ela disse que sonhou. Disse que sonhou com a minha morte. Mas não do jeito que eu morri. Disse que sonhou com o meu velório. Ele sonhou com o meu velório e que eu tava no velório em espírito e fazia assim pra ela. Eu acho que é só num sonho mesmo, porque do jeito que eu sou, acho que eu vou estar em outros lugares sofrendo, alguma coisa assim, né? Mas se acontecer isso, eu fico feliz. Se acontecer, né? A gente está trabalhando para isso, né? Há vários tipos de mundos habitados. Já passamos pelo mundo primitivo, que a gente não lembra como é que é. Mas se esse mundo de provas e expiação já é difícil, como que será um mundo primitivo, hein? Imagina? Passaremos um dia para o mundo de regeneração. Também não sabemos como que é. O espírito, ele consegue viajar pela força do pensamento. Então,
vamos supor, eu e você, dormiu, deixou o corpo de carne, a gente está em emancipação da alma, em espírito. Você consegue viajar até para outros mundos. Eu e você. Só que a gente só consegue ir para mundos iguais à Terra ou abaixo. Para cima a gente não consegue entrar. Olha como é que é Deus. É como se fosse uma escola mesmo, né? Não tem como passar para a quinta série antes de terminar a quarta. Não tem jeito. Então, para entrar no mundo de regeneração, que a gente sabe que é um mundo que não vai ter as dores que a gente tem aqui na Terra, a gente tem que progredir. E muitas pessoas falam, mas a gente tem que esperar a Terra progredir. Não precisa. Se você progredir antes, você já nasce num mundo bem melhor. Só que depende de um dia após o outro. É um dia após o outro, momento após momento. Deus já enviou à Terra vários missionários para nos mostrar o caminho. E esses missionários passaram por vários países, né? Lembrando aqui de Moisés, Elias, Jesus, Buda, né? E tantos outros que passaram e fizeram o bem aonde estiveram. Deixaram a mensagem para nós. E agora a gente tem que acolher essa mensagem e praticar, sempre buscando compreender qual que é a minha função. Você sabe o que o Santo Agostinho fazia? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual que é a melhor maneira de se melhorar aqui na Terra, né? Os Espíritos respondem, já diziam os antigos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec continua, 919A. Já sabemos toda a grandeza dessa questão, dessa máxima, né? Mas como fazer isso? Fica aí, ó. Vai ficar como lição, hein? Só entrar na Kardecpédia, escrever lá no Google é fácil. Coloca na barra de pesquisa 919A, vai aparecer a questão. Aí Santo Agostinho responde, fazei como eu fiz quando passei pela terra. Toda noite, não é de vez em quando, hein? Toda noite, antes de dormir, eu revia o meu dia. Se tinha alguém que podia reclamar de mim, se tinha feito todo o bem que podia, lembrando, se tinha, porque você deve pensar, mas Marcos, quem disse que eu preciso fazer todo o bem que eu podia? Mas você não é cristão? Você não é espírita? Para o espírita, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E essa questão é antiga. Na Bíblia tem um trecho assim, ó. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E Kardec, quando chega à nossa época, ele explica para nós, para o espírita não basta não fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Você sabe por quê? Você vê, vamos supor, vamos colocar uma situação aqui bem simples, né? Um vizinho, um amigo, um parente, você vê que está mal. Você pode ajudar ele, de alguma forma. Seja um convite para vir no centro, seja um abraço, uma escuta amiga. Você sabe que pode ajudar ele daquela forma. O que você faz? Passa reto e não faz. Perdeu a oportunidade. Se você perdeu essa oportunidade, o que vai acontecer? Vai vir Deus com a mão dele e te dar um tapa na orelha? Pô. Não, né? Mas a sua consciência vai te cobrar. A sua consciência vai te cobrar. É interno. A responsabilidade é sua e minha. Quando eu falo sua, seu, para mim, porque é a mesma, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E aí Santo Agostinho continua e ele explica. Eu evocava o meu anjo guardião toda noite, antes de dormir, para ele ajudar ele. Porque, você lembra que eu falei? Todos são os médicos, o anjo guardião pode te ajudar pelo pensamento.
Sim. Ele chamava o anjo guardião dele, e quando ele tinha dúvida, o que ele fazia? Quando ele tinha dúvida perante algum acontecimento, o que ele fazia? Ele se colocava no lugar do outro. Ele se imaginava, bom, eu fiz lá alguma coisa pro seu Joaquim, né? Aí eu me coloco, se eu sou o seu Joaquim e outra pessoa faz isso comigo, eu gostaria? Putz, eu acho que eu não. Aí ele percebeu. Se ele percebia alguma falha, ele tentava corrigir no outro dia. Olha aí. Sempre caminhando, buscando caminhar para frente. Marcos, para que isso? Eu quero só. Deus fala, né? A gente pode gozar na terra, a gente pode se divertir, a gente pode brincar, a gente pode levar tudo no oba-oba. É preciso ter momentos para isso. É por isso que se você se apaixonar pela literatura espírita, se você se apaixonar em um trabalho dentro do centro espírita, aí você já vai estar se divertindo, aí é melhor. Mas a gente pode ter festa, a gente pode sair com a família, a gente pode dançar, a gente pode, enfim. O que é punido em nós é o exagero, é o a mais. Às vezes, vocês sabiam? A pessoa, já aconteceu comigo, querer fazer muitos trabalhos, às vezes dentro de um centro espírita, na caridade, no amor. Aí a pessoa chega uma hora que ela não dá conta de tudo aquilo e começa a deixar um ou outro. Até na caridade, até nos trabalhos do centro espírita, a gente tem que ter uma cautela. Porque às vezes a gente pode não dar conta. Então a gente tem que dar passos. Não adianta, se eu quero chegar no quinto passo, eu tenho que dar o primeiro. Então é devagar. É um perante o outro, é perante as minhas forças. É fazer o bem perante as minhas forças. Né? Bom, aquele negócio lá eu poderia ajudar. Ah, então aquilo lá tudo bem. Bom, aquilo não poderia ajudar, então não. Né? Não adianta, eu não entendo de eletricidade. Ó, precisa arrumar o ventilador do centro. Ó, eu vou lá. Eu não, vou tomar um choque lá, vou morrer, vou piorar a situação. Né? A não ser que eu estude, busque. Aí eu posso ir lá tentar. E mesmo assim pode dar errado, né? Porque a falta de experiência né, na parte elétrica, essas coisas. Então, gente, quer praticar a caridade? Vem estudar. Porque quando. Eu vou contar uma história que quem frequenta aqui já ouviu, né? Mas às vezes quem está ouvindo ali nunca ouviu, né? Eu acho que a Mara Clara e minha esposa nunca ouviram essa história também que eu vou falar. Tinha uma pessoa andando, né? Num gramado. Aí ela achou um animal andando também. Sabe aqueles animal de casco? Quem já sabe não fala nada, hein, gente? Aqueles animal de casco. Ela viu e falou, nossa, tá fora do habitat dele, né? Esse animal aqui é da água. Vou jogar ele na água. Aí jogou de uma ponte numa água e mandou a foto pra amiga, né? Aí a amiga, antes de comentar, vou perguntar pra vocês, foi uma caridade isso que ela fez? Pra ela tá devolvendo pra água, tá certo? O animal tá lá na... A amiga mandou uma foto, sabe aquelas fotos de desespero do WhatsApp? Assim, ó? Mandou aquelas fotos lá e explicou. Você jogou ele na água? Isso é um jabuti. O jabuti não sabe nadar. E agora eu pergunto, ela fez uma caridade pro jabuti? Mas ela tinha intenção de fazer o mal pro jabuti? Qual que era a intenção dela? Boa, de salvar. Mas ela salvou? Pelo contrário, matou o coitado do jabuti afogado. E aí, gente? Então, como a caridade é a mesma coisa. A gente precisa saber como praticá-la. A gente precisa saber como fazê-la. Que assim seja. Gente de irmãzinhas, né? Das irmãzinhas, né? Então é isso, né, Marcos? Sofrer com resignação e fazer todo o bem na medida do nosso alcance, né? Porque é o que a gente precisa. E então agradecendo a todos, né, que nos acompanharam pelas redes sociais, a todos os irmãos aqui. E lembrando que eu esqueci, né, porque eram muitos recados, eram 3, e eu esqueci um.
né? Então, que sábado próximo a gente tem brechó na cidade, né? A partir das 7h30 da manhã, no próximo sábado. Lá no Calçadão, na sede do Monte Líbano. Beleza, gente? Então, vou fazer a prece final. Em seguida, a gente tem os passes. E que Deus abençoe a cada um, né, que nos acompanharam. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Senhor Jesus, queremos neste momento te agradecer pela oportunidade, a oportunidade de mais um domingo, estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecer a Deus pelo Marcos ter vindo proferir a palavra para a gente, que ele possa ter um ótimo retorno para casa, juntamente com a Maria Clara e a Mara, né, suas famílias. E que Jesus abençoe a nossa semana, que possamos ter uma semana de paz, de entendimento, e que tentamos colocar em prática tudo que aprendemos nessa noite, no nosso dia a dia. Obrigada, Deus de misericórdia. Obrigada por tudo. E cada vez que visitamos os nossos irmãos enfermos, damos cada vez mais valores em nossa saúde, em nosso corpo físico. Então, Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo e peço que abençoe aos nossos irmãos acamados em seus lares, nos hospitais, onde quer que estejam. Muito obrigado, Mestre, e que assim seja.